que concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão são modalidades de licitação da Lei 8666. Errado. Por quê? Porque o pregão não está na 8666. Ele está na 10.520. Até você lendo lá a Lei 8666, ela é bem clara e diz que as únicas modalidades de licitação possíveis seria a concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Pela 8666 não existe nem pode existir nenhuma outra modalidade e nem que se faça a combinação dessas modalidades. Pô, João, então por que tem o pregão? O pregão veio numa lei posterior e, como vocês sabem, uma lei posterior pode alterar uma lei anterior. Tá ok? Então, a grande dica é: não se deixe confundir na hora da prova com a pergunta do que é tipo de licitação e do que é modalidade de licitação. Tá ok? Vamos ver agora, no outro quadro, algumas outras cobranças que são feitas pelas bancas com relação às licitações. São os prazos. Os prazos, que prazo é esse? É o prazo que o Estado, né, que é a administração pública, tem que publicar os editais para que possa ocorrer a licitação. Ou seja, é o prazo mínimo entre a publicação do edital e a abertura das propostas ou a entrega das propostas. Tá ok? Então vamos lá. 45 dias, ou seja, tendo prazo mínimo de 45 dias. A modalidade concurso. Então, quando nós estivermos fazendo uma licitação na modalidade concurso, o prazo mínimo que a administração tem para publicar o edital é de 45 dias. Lembra que é o prazo mínimo. Ela pode fazer mais do que 45 dias? Com certeza. E a concorrência também. Só que a concorrência é a exceção. A concorrência terá prazo de 45 dias quando a concorrência for por empreitada integral, por melhor técnica ou por técnica e preço. Então, é a exceção da concorrência quando for empreitada integral, melhor técnica e técnica e preço, é que o prazo será de 45. Por quê? Porque a regra da concorrência, a regra será de 30 dias. Tá ok? Então, regra para concorrência, 30 dias. Exceção da regra da concorrência, quando for por empreitada integral, melhor técnica, técnica e preço, que aí o prazo passa a ser de, no mínimo, 45 dias. Vai acontecer a mesma coisa quando nós formos ver tomada de preço. Por quê? Porque tomada de preço, a regra vai ser 15 dias. A exceção vai ser quando for por empreitada integral, melhor técnica, técnica e preço. Preste atenção que as exceções para tomada de preço são as mesmas exceções para concorrência. Então, quando eu tiver a exceção da tomada de preço, o prazo é de 30 dias. Não está na exceção, a regra é 15 dias. Tá ok? Assim como é para o leilão, também de 15 dias. Tá certo? Leilão e tomada de preço, regra, 15 dias. Tomada de preço, exceção, empreitada integral, melhor técnica, técnica e preço. Eu costumo falar que eu, se fosse banca e cobrar prazo, eu cobraria justamente esses dois últimos. Por quê? Vamos notar que aqui são 45 dias, 30 dias, 15 dias, 8 dias o quê? Úteis. Então, é mais um requisito que a administração tem que prestar atenção. Ou seja, para o pregão, o prazo mínimo de publicação do edital é de 8 dias, mas acrescido de úteis. Então, teríamos que tirar feriados, sábados e domingos, tá ok? Então, a cobrança se pode vir justamente nesse detalhe, úteis, que faz toda a diferença. E a mesma coisa para convite. Convite também são 5 dias úteis.
Então, esses dois aqui, é o que eu costumo falar para as turmas, seria fácil de pôr uma pegadinha. Nas opções, você poderia pôr somente 8 dias, estaria errado, e 5 dias estaria errado. Por quê? Porque a lei é bem clara. 8 dias úteis, 5 dias úteis. Tá ok? E para finalizar, outra tabelinha que ajuda aí é a de valores. Quando eu falo na modalidade concorrência, tomada de preços e convite, a lei determina valores mínimos ou máximos para poder utilizar eles. Então vamos lá. Concorrência. A concorrência, quando for para obras ou serviços de engenharia, o valor obrigatório para que se use a modalidade concorrência são para valores superiores a R$1.500.000. Então, se você vai fazer uma licitação e for para uma obra ou para um serviço de engenharia, e o valor desta obra ou desse serviço de engenharia for superior a R$1.500.000, qual é a modalidade obrigatória de ser utilizada? Concorrência. Se for para obras e serviços de engenharias e o valor for inferior a R$1.500.000, eu não sou obrigado, no caso a administração pública, ela não é obrigada a fazer a concorrência. Ela pode fazer a tomada de preço. Então, a tomada de preço se diferencia da concorrência para obras e serviços de engenharia, porque o valor teto da tomada de preço é o valor mínimo para a concorrência. Tá ok? Ainda falando de obras e serviços de engenharia, eu ainda posso fazer na modalidade convite. Convite, desde que o valor da obra ou o valor dos serviços de engenharia seja inferior ou igual a R$150.000. Tá ok? Compras e outros serviços, ou seja, o que não for obra, o que não for serviço de engenharia, qualquer outra compra ou qualquer outro serviço que não seja de engenharia, quando formos falar de concorrência, ela será obrigatória para valores superiores a R$650.000. Para falarmos de tomada de preço, o valor tem que ser menor ou igual a R$650.000. E quando falamos de convite, o valor é menor ou igual a R$80.000. O grande cuidado que se tem que ter é o seguinte: se viesse na prova perguntando uma obra ou serviço de engenharia que é necessário fazer licitação, e se o valor for de R$149.000, qual a modalidade obrigatória de ser feito? Eu posso dizer que para um valor de R$149.000, a modalidade obrigatória é o convite? Não posso. Posso falar que a modalidade obrigatória é a tomada de preço? Também não posso. Posso falar que a modalidade obrigatória é a concorrência? Não posso. Por causa de uma regrinha muito simples. Quem pode mais, pode menos. Se convite, R$149.000, é possível fazer convite? É, com certeza, está dentro do limite que a lei estabelece. Se é possível fazer convite, é porque também é possível fazer tomada de preço. Por quê? Para a tomada de preço não tem que ser inferior a R$1,5 milhão? R$149.000 não é inferior a R$1,5 milhão? Então eu posso fazer tomada de preço. E aí a concorrência. Bom, concorrência ela é obrigatória para valores superiores a R$1,5 milhão. Mas a lei não impede que valores menores também seja feita a concorrência. Então o que eu costumo dizer? Aonde couber convite, cabe tomada de preço. E onde couber os dois, cabe sempre concorrência. Então, em qualquer caso, cabe a concorrência? Sim. Tá legal? Bom, basicamente, essas seriam as tabelas, né, e as dicas, né, que nós passaríamos nesse primeiro instante. A licitação,
a Lei 8666